Espectadores da BPTV Notícias. Eu sou Cristina Santos e trago para vocês as principais notícias deste 7 de setembro. Hoje, o presidente Lula participou do tradicional desfile de 7 de setembro em Brasília, enquanto apoiadores do ex-presidente Bolsonaro realizaram manifestações em diversas cidades do país, pedindo anistia para os presos pelos atos de 8 de janeiro. O presidente Lula abriu neste domingo o desfile cívico-militar do Dia da Independência na esplanada dos Ministérios em Brasília. Lula e a primeira-dama Janja da Silva chegaram à esplanada em carro aberto, após passarem em revista às tropas próximo ao Palácio do Planalto. Este ano, o desfile ocorre em meio à crise bilateral entre Brasil e Estados Unidos, provocada pelo presidente americano Donald Trump, que impôs tarifas comerciais aos produtos brasileiros para pressionar o país a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Aliados de Bolsonaro e partidos de oposição tentam pautar um projeto de lei de anistia no Congresso Nacional para livrar o ex-presidente e participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023 de qualquer responsabilização pela trama golpista. Apoiadores do ex-presidente se reuniram neste domingo na orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Eles pediram anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Em Brasília, também ocorreu uma manifestação pedindo anistia. Atos parecidos foram realizados em várias outras cidades. Nós estamos aqui clamando por anistia ampla, geral e restrita. A salvação nossa é os Estados Unidos, é o Trump. O julgamento de Bolsonaro deve ser concluído esta semana. Na Avenida Paulista, em São Paulo, um grande ato pró-Bolsonaro chamou a atenção pela presença de um enorme bandeirão dos Estados Unidos. Analistas políticos destacam o que chamam de silêncio da direita, com poucos discursos inflamados, diferente de anos anteriores. Alô, São Paulo. Nesse momento, o que eu vou pedir a vocês nesse momento, dos dois lados da Paulista, eu não sei se será possível, mas eu vou pedir. Eu queria um silêncio absoluto da Paulista nesse momento. Todos, por favor, em silêncio. Vocês vão entender já já por que eu estou pedindo isso. Que querem fazer com a direita no Brasil. Querem calar vocês. Enquanto isso, movimentos de esquerda também realizaram manifestações em defesa da soberania nacional e contra a anistia para os envolvidos nos atos golpistas. Na história desse país, os golpistas estão no banco dos réus para pagar pelos seus crimes. Essa semana vai ser bom de ver. A gente começa a semana nesse domingo com luta e vamos terminar a semana na sexta-feira com festa e com churrasco pela prisão do Bolsonaro. Anistia e sem perdão, eu quero ver Bolsonaro na prisão. Sem anistia e sem perdão, eu quero ver Bolsonaro na prisão. Sem anistia e sem perdão, eu quero ver Bolsonaro na prisão. A vitória da Bueno!
Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro enviou recados diretos aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da CCJ, Davi Alcolumbre, pedindo anistia para os presos políticos. Ele também criticou duramente o ministro Alexandre de Moraes durante seu discurso. Maravilhosa que nós temos aqui de cima, um mar de gente segurando a bandeira do Brasil. Vocês fizeram um milagre de petista começar a dizer que defende a sua pátria. E vocês vão fazer um outro milagre. É por causa da mobilização e da dedicação de cada um de vocês que a gente vai aprovar essa anistia no Congresso Nacional e não vai demorar. Presidente Hugo Mota, presidente Davi Alcolumbre, com todo o respeito que tem a vossas excelências, não existe meia anistia. Não existe anistia criminal sem anistia eleitoral. E apesar de nós sabermos que todos do 8 de janeiro estão respondendo pelos crimes errados, no máximo uma depredação de patrimônio público, essas acusações de atentado contra a democracia, a Constituição não fala que não pode ter anistia sobre isso. Não cedam, presidente Zucco e Davi, não cedam essa pressão covarde de Alexandre de Moraes. É com essa liberdade, vocês se lembram? O sistema se voltou contra todos nós. Em momento emocionante, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro chorou ao falar sobre sua filha e a revista policial realizada em sua residência. É muita humilhação, desabafou Michele durante seu discurso aos apoiadores. Dói na pele, dói na alma, sentir toda essa injustiça, saber que a Constituição ela não tem sido respeitada em nenhum momento, pastor Silas Malafaia. Nenhum momento a Constituição tem sido respeitada, porque no artigo 5º da Constituição, ali a gente vê a violação dos nossos direitos. Ali fala que a casa é um asilo inviolável. Ali fala que ninguém vai sofrer tortura, que ninguém vai sofrer a violação dos seus direitos. A pessoa não vai sofrer a degradação. E eu vejo todos os dias isso acontecer na porta da minha casa. Eu vejo policiais na outra esquina vigiando os policiais que estão vigiando a minha casa. A minha casa sendo violada, a imagem da minha família que está na Constituição, que garante a proteção, sendo violada. A minha filha de 14 anos tendo que ir para a escola e todos os dias ter que abrir o carro para a polícia verificar se tem alguém escondido dentro. Todos os dias, quando eu chego e saio, tenho que revistar o meu carro. É muita humilhação que nós estamos vivendo. Mas faz parte, a humilhação faz parte do processo. E nós vamos sair mais fortes. Nós não vamos desistir. Nenhum de vocês aqui vão desistir da nossa nação, porque não é sobre um homem, não é sobre uma mulher, é sobre o que Deus tem para a nossa nação. E toda farsa vai cair por terra, toda mentira, aqueles que têm nos acusado de sermos inimigos da nossa nação, Deus vai mostrar quem são os inimigos da nação e já tem mostrado. Eu estou tendo a minha liberdade religiosa perseguida, pastor Silas. O senhor foi o meu pastor, o senhor sabe que eu sempre fiz culto doméstico na minha casa. Eu tenho que ir hoje para a casa dos outros para orar toda semana. Eu tenho que sair de dentro da minha casa. Eu não posso fazer um culto religioso, porque ele não permitiu e eu pedi. Libera
petição, libera os meus irmãos estarem comigo nesse momento, assim como ele fez com seus cadernos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou que é fundamental ter Bolsonaro como candidato nas eleições de 2026. Durante seu discurso na Paulista, Tarcísio criticou o julgamento do STF contra o ex-presidente. Boa tarde, Paulista! Hoje, mais uma vez, a gente está aqui celebrando uma independência. 203 anos de independência no Brasil. Mas eu pergunto, é possível celebrar a independência sem liberdade? Dá para ter independência sem liberdade? Não existe independência sem liberdade. Essa festa aqui não está completa, porque Jair Messias Bolsonaro não está aqui conosco. E aí, a gente precisa se perguntar, liberdade, democracia representativa, Estado de Direito, porque às vezes a gente é tão tímido para defender esses ideais. Não podemos ser mais tímidos, não sejamos tímidos, vamos defender isso com toda a força da nossa alma. Vamos defender a liberdade, vamos defender o Estado de Direito, vamos defender a nossa democracia representativa. E é fundamental que para isso as pessoas possam ser avaliadas nas urnas. Para isso é fundamental que nós tenhamos Jair Messias Bolsonaro na eleição do ano que vem. Só existe um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos aqui hoje para clamar por justiça. Justiça para Débora, justiça para o Clezão, justiça para o Lucas Mateus, justiça para a Juliana, justiça para os ambulantes, justiça para aqueles que estão presos injustamente, aqueles que merecem o nosso respeito. E agora, a gente está assistindo um julgamento. A história tenta ser reescrita. A esquerda viveu de narrativa a vida toda. O tempo todo, a esquerda procurou reescrever a história. Vejam, eles dizem que foram responsáveis pela luta pela democracia. Justamente eles que assaltaram bancos, que praticaram atentados terroristas, que cometeram assassinatos e que se beneficiaram da anistia. Aqueles que hoje falam sem anistia foram beneficiados pela anistia no passado. Se o PT existe hoje, é porque houve anistia em 79, senão não existiria. Aqueles que gritam sem anistia foram justamente os beneficiados pela anistia. E agora, nós temos um julgamento de um crime que não existiu. Tentam criar uma narrativa. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. E para quem assistiu os embates entre a PGR e a defesa, deve ter ficado impressionado, porque alguns pontos comuns. Todos os advogados questionaram o cerceamento de defesa. Todos os advogados disseram, não conseguimos fazer a nossa defesa. Será que isso nos dá um julgamento justo? Todo mundo, e vários analistas foram para a TV comentar, disseram, não existe uma ligação entre Punhal Verde e Amarelo, não existe uma ligação entre o 8 de janeiro e Jair Bolsonaro. Não existe um documento, não existe uma ordem. Do que a gente está falando então? Que história é essa? Como é que vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova? O que eles têm? Uma única delação de um colaborador que mudou a versão 6, 7 vezes em 3 dias, sob coação. Essa delação vale para alguma coisa? Uma delação mentirosa. Não se pode
destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar. E se a gente está aqui hoje defendendo uma anistia, é porque a gente sabe que esse processo está maculado. A gente sabe que esse processo está viciado. No cenário internacional, o presidente argentino Javier Milei coloca à prova sua popularidade em eleição provincial na Argentina. Esta é a primeira vez que seu partido enfrenta um teste eleitoral desde que assumiu a presidência. O presidente da Argentina, Javier Milei, põe à prova a popularidade de sua gestão neste domingo nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, reduto do peronismo. A província de Buenos Aires, governada pelo peronista de centro-esquerda Axel Kicillof, contribui com mais de 30% do PIB argentino e reúne 40% do eleitorado nacional, o que torna essa eleição de parlamentares locais uma prévia fundamental para as legislativas nacionais de meio mandato, em 26 de outubro. A votação ocorre enquanto o governo enfrenta um escândalo de suposta corrupção na Agência para Pessoas com Deficiência e 4 dias após o Congresso reverter pela primeira vez um veto presidencial. No campo econômico, o governo começou a intervir esta semana no mercado cambial, vendendo dólares do Tesouro para conter a desvalorização do peso, que vinha se acentuando nas últimas semanas, apesar das altas taxas de juros. Para o analista político Marcos Novaro, o governo chega neste domingo mais abalado do que esperava há 2 meses, mas com uma estratégia que continua sendo efetiva para eles, que é a polarização com o kirchnerismo e a oposição entre o passado e o futuro. O partido do governo, chamado de A Liberdade Avança, atualmente possui apenas 12 dos 92 assentos no Legislativo Provincial, razão pela qual poderia aumentar sua representação, mesmo que perca a eleição. No Vaticano, milhares de fiéis celebraram a canonização do primeiro santo da geração millennial. A cerimônia atraiu jovens de todo o mundo para a Praça São Pedro. Milhares de pessoas se reuniram neste domingo no Vaticano para celebrar a canonização do primeiro santo da geração millennial, o italiano Carlo Acutis, um adolescente conhecido como o influenciador de Deus, que morreu com apenas 15 anos. Durante a missa solene na Praça São Pedro, o Papa Leão XIV declarou oficialmente Santo Acutis, o cyberapóstolo, que dedicou grande parte de sua vida a divulgar a fé católica na internet. Carlo, da parte sua, ha encontrato Jesus. Carlo, por sua vez, encontrou Jesus em sua família, graças aos seus pais, Andréa e Antônia, que estão aqui hoje com seus 2 irmãos, Francesca e Michele, e depois na escola, e sobretudo nos sacramentos celebrados na comunidade paroquial. Ele cresceu integrando naturalmente a oração, o esporte, o estudo e a caridade em seus dias de criança e jovem. È cresciuto così, integrando naturalmente nelle sue giornate di bambino e di ragazzo preghiera, sport, studio e carità. Na cerimônia, o pontífice também canonizou outro italiano que morreu ainda jovem, o estudante Pier Giorgio Frassati, um apaixonado por alpinismo conhecido por seu compromisso social e espiritual. A canonização de Acutis, que morreu de leucemia em 2006, deveria ocorrer em 27 de abril, mas foi adiada devido à morte do Papa Francisco. Acutis era muito talentoso em informática e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos. Nascido em 1991, em uma família italiana abastada e pouco praticante, Acutis cresceu em Milão e mostrou desde muito cedo grande fervor religioso. Foi beatificado em 2020 e o Vaticano lhe atribuiu 2 milagres que o qualificaram para ser canonizado: a cura de um menino brasileiro com uma rara condição no pâncreas e a de uma estudante costarriquenha gravemente ferida em um acidente. Em Assis, o túmulo de Acutis atrai todos os anos centenas de milhares de peregrinos e curiosos. A canonização, que segue a beatificação, é o resultado de um processo longo e meticuloso e só pode ser aprovado pelo Papa.
O processo de canonização do jovem Carlo Acutis foi muito rápido, algo pouco habitual. No Japão, o primeiro-ministro anunciou sua renúncia ao cargo, após enfrentar uma queda significativa em sua popularidade e escândalos envolvendo seu partido. O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba anunciou neste domingo que vai renunciar ao cargo após menos de um ano no poder. O premier estava pressionado por reveses eleitorais sofridos por seu partido nas legislativas durante seu mandato, nas quais ele perdeu a maioria nas duas câmaras. A renúncia de Ishiba mergulha o Japão na incerteza, em um momento em que o país luta contra uma inflação maior que o esperado e enfrenta as consequências das tarifas aduaneiras dos Estados Unidos sobre sua indústria automobilística, um pilar da sua economia. Ishiba, de 68 anos, renuncia menos de um ano depois de assumir o comando do Partido Liberal Democrata, que o tornou chefe do governo. Em meio à guerra comercial que abala o mundo, o Japão, a quarta economia mundial, conseguiu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinasse na quinta-feira um decreto para reduzir as tarifas sobre os automóveis japoneses, no âmbito de um acordo comercial. E para encerrar, a Rússia realizou o maior bombardeio da guerra contra a Ucrânia, atingindo a sede do governo ucraniano. O ataque causou dezenas de vítimas e foi condenado pela comunidade internacional. A Rússia lançou neste domingo sua maior ofensiva aérea contra a Ucrânia desde o início da guerra, uma rajada de drones e mísseis que deixou pelo menos 5 mortos e provocou um incêndio na sede do governo em Kiev. O ataque também danificou vários prédios altos em Kiev, relataram os serviços de emergência. Em um edifício residencial, uma mãe e seu bebê de 2 meses morreram. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou durante a noite mais de 800 drones e mísseis contra a Ucrânia, o maior ataque desde o início da guerra em fevereiro de 2022. As defesas aéreas derrubaram ou neutralizaram 747 drones e 4 mísseis. A primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, mostrou os danos dentro da sede do governo ucraniano. Pela primeira vez, o telhado e os andares superiores foram danificados devido a um ataque inimigo. Os socorristas estão combatendo o fogo, informou a premier. O ataque contra a sede do governo da Ucrânia, um grande complexo no coração de Kiev, é o primeiro desse tipo desde o início do conflito. Desde o começo da invasão russa, o governo em Moscou não deu sinais de querer cessar sua ofensiva contra essa ex-república soviética e mantém suas exigências para um acordo de paz, condições inaceitáveis para a Ucrânia. Esta foi mais uma edição do BPTV Notícias. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro das últimas notícias. Eu sou Cristina Santos, até a próxima.